Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio da terceira temporada da série Causos de Condomínio, realizada pelo Síndico.net em parceria com a Eletromídia. Eu sou Catarina Anderaus, editora-chefe do Síndico.net e síndica do meu condomínio. E hoje nós trazemos causos daquele que pode ser o céu e o inferno na vida em condomínio. Aquele que traz orientação na velocidade da luz e que espalha boatos mais rápido ainda. Sim, meu povo, é isso mesmo que vocês estão pensando. O episódio de hoje é sobre o temido grupo de WhatsApp do condomínio. E para compartilhar causos inusitados, eu tenho aqui comigo o Fábio Gomes, que é síndico profissional com mais de 30 anos, atuando no setor de condomínios. É isso aí, Catarina, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, nesse espaço aqui da Eletromídia, que a gente sabe que a comunicação chega para todos nos condomínios, né? E com o Dr. Tiago, a Jailma, minha colega de profissão e amiga, né? Então, eu tenho certeza que será um momento aqui muito prazeroso para todos nós. É isso. Jailma Brito, que é psicóloga e síndica profissional com 2 décadas de experiência, bem-vinda. Gente, bom dia, que delícia estar aqui com vocês, com o Fábio. Obrigada, Cátia, por espaço de fala. Acho que é muito importante esse espaço para que fale um pouco do que acontece nos úteros dos condomínios, né, na parte interna, com o Dr. Tiago, que a gente já compartilhou algumas falas em alguns momentos. E que delícia falar dos causos do condomínio, né, do dia a dia, para que as pessoas saibam aí como que é. E o Dr. Tiago Badaró, que é advogado especializado em condomínio, seja super bem-vindo também. Obrigado, Catarina. Obrigado, Elemídia e meus amigos que estão aqui hoje. A gente vai trazer bastante curiosidade para vocês, né? Muitos causos aí que a gente vai contar. É isso. Então, para a gente aquecer a nossa conversa, conta aqui para a gente. Agora é uma pergunta geral. Conta aqui para a gente como vocês usam o WhatsApp no condomínio. Jailma, você é uma adepta de WhatsApp? Não tem como, né? É uma ferramenta, tudo que é ferramenta para se comunicar, acho que tem que ser explorada e ser utilizada. Então, não tem como um síndico ignorar essa ferramenta que faz parte do cotidiano. Se vende carro pelo WhatsApp, né, gente? Se faz muita coisa, então a gente não pode estar fora dessa ferramenta e simplesmente silenciar. Uso bastante, uso como lista de transmissão, uso para me conectar com eles, para trazer informação, para disseminar os fake news, né? Então, é uma ferramenta bastante oportuna para a gente estar utilizando. É lógico que traz algumas dores aí, mas aí a gente vai driblando, né, Fábio? Verdade, Jailma. E você, Fábio, como é que você faz uso do WhatsApp nos seus condomínios? Como bem falou a Jailma, não dá para ficar fora do WhatsApp, só que a gente tem que usar com inteligência. Afinal de contas, a tecnologia é para isso, né? Então é transmissão, a gente prepara o gestor ou alguém da equipe para que possa estar sempre mantendo os condôminos informados. Afinal, na lista de transmissão você pode, por exemplo, deu um problema no portão, uma bomba, um gerador, você vai lá e avisa, olha, tem um problema, já acionamos a equipe técnica e assim que soluciona também você informa. Então, eu não fico em grupo de debate dos condôminos, aí eu fico distante, na Assembleia eu deixo muito claro, não participo desse grupo porque você não vai conseguir acompanhar e depois alguém vai te cobrar. E aí fica chato, né? Então é melhor que você tenha um canal de comunicação com seus condôminos e use o grupo de transmissão do WhatsApp para que realmente possa chegar a informação que tem interesse para todos. Boa. Dr. Tiago, qual que é a sua recomendação para os síndicos sobre o uso correto do WhatsApp? Por incrível que pareça, pessoal, não existe uma forma correta ou incorreta de usar o WhatsApp. Não existe uma norma, uma lei que vai regulamentar como o WhatsApp tem que ser utilizado. Mas como os meus amigos falaram aqui, o bom senso é necessário. Então usar o WhatsApp, por exemplo, como a Jailma bem colocou, para utilizar como comunicação ou para dissipar qualquer informação que seja incorreta ou para verificar coisas, como o Fábio bem colocou, urgentes para o condomínio, verificar se a bomba está funcionando, se não está. Hoje o WhatsApp permite que a gente tenha uma utilização dinâmica de informações. Então o jeito correto de usar é aquele que atende à necessidade do morador e do síndico também e que não causa nenhum inconveniente. Essa é a maior dica que eu posso dar para quem está usando o WhatsApp dentro do condomínio. Boa. E para a gente começar aqui com um caso leve,
O Fábio tem uma história que envolve uma pessoa peladona, zanzando pelo prédio. O que é isso, Fábio? Catarina, infelizmente é uma situação que ocorreu, né? O segurança me acionou por WhatsApp e falou, ó, estamos com a informação que tem alguém andando, circulando no andar pelado, né? Eu falei, ó, corre lá e dá uma verificada, verifica se procede essa informação, né? Mas na hora eu virei pra minha esposa e falei assim, caramba, o cara tá pelado no andar, como é que pode um negócio desse? Porque é um cúmulo, né? E aí o segurança foi, já não estava mais. Mas depois nós fomos puxar nas câmeras e realmente procedia a informação. E aí eu tive que tomar as providências de acordo com o regulamento, com a convenção, com o Código Civil, até com a assessoria do jurídico, né, para que pudesse ser coerente com aquilo que nós aplicamos para aquela pessoa. Mas foi uma situação inusitada, onde gerou a pessoa que pegou, na verdade, foi uma pessoa assim até discreta. Ela procurou o segurança e falou, ó, pede para o Sim tomar providência. Se ele não tomar, eu tomarei eu. Ele poderia ter tomado outro tipo de providência, mas ele foi assim discreto e pontual. Ele foi direto na veia para quem tem que cuidar do condomínio e nós prontamente providenciamos a atuação da forma mais correta. Então, assim, não ficou circulando foto de pessoa pelada, Não, de jamais, grupo, jamais. não teve Não nada pode, disso. não pode. Isso inclusive, quando nós pegamos isso no sistema de câmera, já avisei de imediato para o gestor predial para deixar salvo lá, se eventualmente tivesse algum burburinho, alguma coisa tipo. O condomínio preserva aquela prova, porque quando você vai notificar ou multar a pessoa, pode ter uma contra-argumentação. Você tem a prova, né? Então, para esses cuidados, justamente para preservar o condomínio. Então, a pessoa que testemunhou a pessoa ali naquele ato, ela só comunicou para o segurança, aí o segurança mandou por WhatsApp para você, unicamente para você, e aí você deu toda a instrução para ele como ele deveria proceder e a coisa não vazou. Não, exatamente. Isso ficou entre a equipe, né? Porque o segurança, a pessoa da portaria ali naquele momento, houve um comentário entre eles e prontamente o gestor predial já está preparado para como orientar a equipe, reforçar os procedimentos, porque na verdade esses protocolos já existem quando assume, né? E isso ficou entre nós e a pessoa que viu, né? Então, a pessoa que acabou cometendo esse ato falho, depois pediu desculpas, enfim, foi uma situação que realmente complicada. Foi inusitado. Foi inusitada. Agora, Tiago, quais os riscos envolvidos nesse tipo de relato se tivesse sido no grupo? Complicadíssimo, Catarina, porque a gente tem que entender que o grupo do WhatsApp ele tem uma finalidade. E, obviamente, a finalidade, como eu comentei um pouquinho mais cedo, é utilizar as informações e tudo que é relativo ao condomínio com parcimônia. A pessoa que tiver a sua intimidade violada, ainda que numa situação bem desconfortável como essa, a gente não sabe o que aconteceu, poderia ter acontecido algo perigoso, o apartamento está pegando fogo, a pessoa está tomando banho, ela precisava correr. É óbvio que não foi o que aconteceu, né, Fábio? Eu sei que a situação foi um pouco peculiar, mas existe um risco dessa pessoa ter a sua intimidade invadida, ser exposta de forma negativa, e isso até trazer uma realidade em que ela possa processar não só o condomínio, às vezes, como a pessoa que está divulgando as imagens por danos morais. Uhum. Então, o pessoal que está em casa, toma muito cuidado, gente. Se esse tipo de situação acontecer, você não tem o direito de ficar divulgando a imagem de ninguém, ainda mais numa situação que é de extrema intimidade. Então, faça que nem esse morador do condomínio do Fábio. Comunique ali para o pessoal da segurança, o pessoal dos funcionários ou o próprio síndico, que daí as orientações corretas vão vir. Nada de ficar divulgando imagens de pessoas nuas em grupo de WhatsApp, por mais que ela esteja infringindo regras, tá? Agora, Jailma, ainda nos causos leves, quer dizer que tem moradora que usou a piscina e veio pedir ajuda para a síndica para resolver problema com cabelo. Acho que ela assiste muito Hulk, ela falou assim que estava o cabelo entrado na piscina e ficou verde. Ai, meu Deus. Mas aí ela coloca primeiro, sempre, acho que as pessoas têm uma fantasia inconsciente de que se colocar no grupo de WhatsApp elas têm voz, vai ser observada, e não. E aí as pessoas, e aí foi um dia muito peculiar que o sol lá estourando, tinha muita gente que usou e ninguém ficou com o cabelo verde. Só ela ficou. Então, isso por si só já demonstra que a água estava em condições de uso, senão tinha muita gente. Mas aí no grupo vai se pegando toda uma comoção. A outra falou, meu filho também ficou com um problema. Aí a gente vai ver, era uma dermatite, não é uma questão da água. E aí vem pra gente e às vezes a gente tá lá assistindo a Netflix, assim, né, de boa, pleno domingão, e aí final do dia fala, e aí, o que você vai fazer com o meu cabelo verde?
Então engraçado como a gente tem que estar preparado para todo momento, né? Responder, você acolher, né? Dar uma resposta a contento para a pessoa não se sentir desassistida, mas também juridicamente não colocar o condomínio num viés que fique depois difícil dele sair, porque tudo pode ser uma armadilha. Então é muito rápido esse pensamento. E eu coloquei para ela, naquele momento, que o condomínio ele tem um contrato de manutenção, que é um profissional que inclusive tem um técnico que mensalmente responde, que é assistido por um engenheiro químico, e fica aqui uma outra dica, e que naquele momento eu não poderia dar nenhum respaldo para ela, porque era um domingo, final do dia, mas que no outro dia, no primeiro momento, eu estaria acionando a empresa qual o condomínio tem um contrato para que desse essa resposta. E mais lógico, também vendo o viés jurídico, perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, se poderia fazer alguma coisa, não deixei ela desassistida. Mas eu lembro que eu estava assim, estava bem de boa no sofá, e eu falo, meu Deus, respondo o quê? Responde o quê? Para a pessoa que está com o cabelo verde. E eu ficava tentando ver a imagem dela, do cabelo verde, mas não. E aí realmente estava água em todos os parâmetros, mas parece que as pessoas fantasiam um pouco, né, doutor? Sim. Né? E aí a gente tem que dar conta dessas situações aí, e o síndico sempre muito afiado para não ficar numa armadilha aí. E não deixar a pessoa no vácuo também, E no né? vácuo também, porque era uma dor dela. Eu acho que ninguém vai mandar uma mensagem para um síndico de uma situação, e principalmente uma mulher, que a gente sabe a importância do cabelo, e simplesmente eu dar uma resposta, isso não é comigo, ó, tá tudo em ordem com a piscina, e ser distante, ser fria. Acolhe, né? Lógico, depois assim as pessoas falaram, e aí, Jaime, a mulher do Hulk te procurou? Mas é impressionante isso, né, Jailma? Sempre essas ocorrências ou é à noite ou final de semana, né? Durante o período normal da semana ali, Não. você praticamente não recebe essas coisas, né? Mas chega à noite ou final de semana, sempre surge uma novidade. Tá na mão, né? Tá na mão. E como é que o grupo reagiu? Porque ela colocou no grupo, não foi uma mensagem individual para você. Ela colocou primeiro no grupo, e aí o grupo, lógico, já falou com a síndica, tem que ver que isso é um absurdo, aí toma toda aquela... Então a coisa escalou para o lado negativo. Ninguém falou, olha, que era uma questão dela, que ela podia ver isso no cabeleireiro. São poucas pessoas que têm essa postura, como aqui a condomínio do colega Fábio, de primeiro falar com o síndico. Eu acho que o brasileiro ele vem também de uma questão que é tão sem voz, de ser silenciado, que quando ele vem morar dentro de um condomínio, ele precisa de voz que ecoa junto com ele. Porque se eu sozinha falar, talvez a síndica não me escute. Tanto que às vezes eles colocam, gente, vamos mandar um e-mail para a síndica, vamos colocar todo mundo em cópia, como se o síndico só desse uma devolutiva se nós tivéssemos a massa inteira. Não, a gente, como prestador de serviço e responsável por isso, basta um cidadão. Eu tenho que acolher, eu tenho que dar voz. É lógico, é um cabelo que está, é um organismo vivo que está sob nossa responsabilidade como síndico. E eu fiquei angustiada naquele primeiro momento. Só que aí é grupo de WhatsApp qual nós não estamos. E quando nós damos essa devolutiva, eles não têm essa também mesma empatia e valores de falar, gente, são poucos que fazem isso, né? Olha, falei com a síndica, ela foi super prestativa, em pleno domingo, imediatamente ela respondeu, ela vai acionar. Não, ela já mandei para a síndica. O que ela? Falou que vai ver. Aí resume todo um acolhimento numa simples frase, e aí diminui todo o trabalho, todo o carinho, todo o respeito que nós tivemos com aquele condômino. Então, ainda no grupo de WhatsApp, ainda tem os leões de teclado, que é uma forma de intimidar esse gestor. E é importante também se trazer esse tipo de fala para que a gente possa, nós, quanto síndico, e o condômino possa refletir, porque nós estamos no mesmo ambiente, a gente tem que andar de mãos juntas, né, Com doutor? certeza, com certeza. Agora, Tiago, o condomínio teria responsabilidade por essa questão do cabelo da moradora? Como que fica isso juridicamente falando? Jailma foi perfeita na colocação dela, porque ela faz uma manutenção que eu acho que é importantíssimo fazer, e eu vejo muito pouco isso acontecer, meninos,
que é a manutenção da piscina, não só como uma simples manutenção. Vai o piscineiro e realiza aquela limpeza. Mas hoje a manutenção ela tem que ser um pouco mais, vou falar graúda, mais necessária, a ponto de identificar se tem micro-organismos, se está uma água potável para você poder utilizar na natação, se está tudo limpo, isso é necessário. Jailma fez o certo, a parte dela foi cumprida. Se aconteceu um infortúnio com a moradora, primeiro ponto a Jailma já fez, que foge do jurídico, que foi o acolhimento. Perguntar se ela está bem, se ela está sentindo alguma coisa, se foi só o cabelo, se não foi só a pele. E aqui você já tem um ponto positivo. O segundo ponto é, se tudo está certo do lado do condomínio, o condomínio atendeu aquela norma e expectativa de deixar a água do condomínio da piscina utilizável, aí entendeu o que aconteceu. Foi um produto que ela utilizou no cabelo? Provavelmente foi. Né? E aí sim, o condomínio não tem uma responsabilidade pelo produto que a moradora utiliza no cabelo. Diferente fosse se a Jailma, vou usar ela como exemplo aqui, Jailma, por favor, mas se a Jailma fosse descuidada, não realizasse nenhum tipo de tratamento da água da piscina, e ao contrário, se a pessoa tivesse pegado algum tipo de doença de pele, algum problema assim, e na hora de fazer a pesquisa, de utilizar aquele material da piscina, a água estava contaminada. Não é isso que aconteceu. A gente vai ter só o prejuízo e a responsabilidade quando a gente não faz aquilo que nos compete. E eu fiz mais. Né? Quando eu dei a devolutiva, porque hoje é muito comum, quem faz as manutenções nas piscinas, principalmente em condomínios menores, é a figura do zelador. Então, na figura do zelador, muitas vezes esse condomínio também não faz um contrato para que tenha uma empresa que laude mensalmente que a piscina está em condições de uso, e eu tinha. Então, e aí ela exigiu. Então, eu quero ver esse laudo, que foi para laboratório, que foi para análise, um belo de um laboratório que exigiu todo esse respaldo. Vou te dizer, se eu não tivesse isso, tanto eu como síndica responsável pela segurança, como o condomínio, ficaria bem complicado. Porque aí não é só o cabelo verde, né? Tem outras coisas. Sabe que o que você falou, complementando a questão de piscina, eu tive uma situação que a pessoa me procurou alegando que tinha cortado o pé na piscina. E aí, por mais que segue todos os protocolos, mas é uma situação atípica. Eu tive que contratar um engenheiro para ele fazer uma inspeção na piscina e laudar que não tinha nenhum problema naquela piscina. Justamente para assegurar o direito de todos, né? Dele, do Segurança, condomínio, né? todos envolvidos. Então, você vê que realmente acontecem as coisas e nós precisamos estar muito bem calçado com todo o aparato, quando eu falo de equipe técnica, de empresas sérias, para que possa garantir a segurança de todos os envolvidos. Fábio, vamos um pouco mais além. Hoje, né, com a forma que os condomínios estão sendo vistos por moradores, investidores, tudo tem que estar documentado. Né? Tudo, desde o documento, que é o exame que foi feito na água da piscina, até o laudo que foi feito de engenharia da sua piscina, tudo tem que ser documentado. Deixa lá na pasta para os moradores avaliarem. Tem um problema? Está na pasta. É isso aí. E no pior cenário, eu falo que advogado não faz milagre, né, doutor? A gente já contrata advogado. Às vezes, mas o advogado fica muito limitado porque ele vai depender de um técnico, ele vai precisar, para estruturar a defesa, vou estruturar onde? Se for só o zelador fazendo, né? Como que vai dar essa segurança jurídica que, estava ok a piscina, né? Mas só para fechar esse ponto, eu entendo que hoje o advogado tem até um outro papel dentro do condomínio. E isso que a gente fala que a advocacia de condomínio é um pouco diferente, porque o advogado não basta ser só o jurídico, ele tem que ser o político também. E às vezes vale a pena o advogado entrar em contato. Você já fez o primeiro atendimento, ótimo, deu acolhimento, olha, às vezes falar com o advogado do condomínio pode acalmar. E o advogado, com muita paciência, com muita cordialidade, não é um momento de briga, é um momento de parceria, amizade, conciliação. Quero entender o que está acontecendo, saber se você está bem, o que você precisa. A pessoa também tem que entender, ela não pode ser reticente, né, mas ela precisa também entender que o condomínio está fazendo o possível para atender ela. Né? Não dá para a gente dar imediatamente algo que ela espera, que é a cor do cabelo de volta, ou o exame, né, tá em pleno domingo a gente não consegue atender. Mas às vezes a conversa acalma a pessoa. Né? Aquela carência que a pessoa tem de atendimento, o advogado consegue apaziguar e tranquilizar aquela pessoa. E como eu falei no início aqui, a importância do jurídico, né? Porque o síndico, ele vivencia muitas coisas dentro do condomínio. É um órgão vivo, né? Você tem ali 24 horas situações acontecendo. E o síndico, por mais experiência que ele tem, ele não é conhecedor de toda a lei, né? E às vezes você está fazendo tudo certinho, mas você precisa bater um papo com o advogado e falar assim, tá certo isso aqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer para agregar além do que eu já fiz? Então, dá uma tranquilidade para todos. Eu sempre falo, tem que ter o jurídico junto com... Condomínio, mais que tudo, hoje é uma brincadeira muito séria. Se a pessoa for analisar toda a responsabilidade que ela assume,
ela tem que repensar sobre aquilo que ela está propondo a fazer, porque até pegando o gancho dentro disso aí, Jailma, infelizmente às vezes a gente vai em algumas assembleias e os valores que coloca para assumir a responsabilidade fala assim, gente, não tem como, essa conta aí não está fechando. E eu prefiro declinar e ir embora e desejar boa sorte para o condomínio. Agora, Tiago, esse ponto que a Jailma trouxe sobre o grupo dos moradores, que o síndico não faz parte, e aí as pessoas sentem que é um momento de, para eu ser ouvida eu preciso colocar ali, não vou falar com a síndica, mas eu vou jogar ali no grupão para as pessoas me apoiarem e coisa e tal. Esse é um movimento que é muito negativo, né? A gente tem liberdade de expressão e esse é o grande ponto. A gente pode se expressar da forma que melhor nos convier, mas a gente tem que também ter o respeito ao outro lado que está sendo, entre aspas, criticado. Hoje o judiciário entende que existe uma questão política dentro do condomínio que autoriza os moradores a se manifestarem a favor ou contra, mas isso não pode extrapolar o limite da pessoalidade. Eu posso falar que o Fábio às vezes não me atendeu em alguma situação, mas eu não posso criticar o Fábio a ponto de falar ou xingá-lo dentro de um grupo de WhatsApp. Então a manifestação ela é bem-vinda e pode ser positiva, desde que seja uma crítica construtível. Por exemplo, a Catarina me atendeu, te liguei na sexta-feira, a Catarina me atendeu. Olha, a Catarina demorou 1 hora para me atender, mas ela me atendeu. Gente, é isso, a síndica demora 1 hora para atender. Isso me faz mal enquanto profissional? Sim, porque não traduz a realidade. Às vezes eu estou no momento que eu estava cuidando do meu filho, cuidando da casa, era fora do horário do meu expediente de trabalho, e eu demoraria de qualquer forma para te atender, até porque, por não ser uma emergência. Isso vai acontecer, isso faz parte da sociedade. O problema é quando isso transpassa o limite do razoável. E aí eu falo alguma coisa de ruim da Catarina, começo a falar da índole dela, aí a gente vai passar por um caminho de passar um limite que não é mais o razoável e começa a virar um crime contra aquela pessoa que está sofrendo aquilo. Fica incitando os outros, né? Porque, quer dizer, aconteceu o problema com a moradora. Ela não tinha ainda comunicado à síndica, ela primeiro jogou no grupo para as pessoas darem um apoio, porque isso é um absurdo, porque como que uma coisa dessa acontece, aí começa a crescer. Na verdade, não era bem assim, né? E assim, o que acontece? Como o doutor comentou, essa liberdade de expressão, as pessoas, em vez de procurar a fonte correta do início para resolver o problema, preferem jogar no grupo justamente para criar um debate lá entre eles, para depois chegar em quem realmente vai resolver. Mas a fala do doutor, ela é tão complexa, doutor, porque ela envolve, sabe o quê? A subjetividade do indivíduo. E aí a gente vai entrar no viés muito difícil, num terreno, num campo, que é a ética e a moral. Né? O que é moral para mim, o que é ético para mim, de acordo com os seus valores internalizados, não. Então, quando a gente fala de respeito, a pessoa se sente no direito de a devolutiva, uma análise que faz do síndico, daquele gestor daquele empreendimento, né? Fala assim, a Catarina demorou de responder o WhatsApp. Que absurdo, essa síndica é ausente. Olha, então já coloca de uma forma que diminui esse profissional. Ela não fala com respeito e urbanidade. Porque eu acredito que dentro de uma incorporação, nenhum gestor chega e fala para o assistente, para a menina da auxiliar de limpeza, que absurdo dessa faxineira fazer isso, que absurdo desse assistente. Não é. Por quê? Porque tem um guarda-chuva que é a CLT, que me dá limite de eu dar uma devolutiva, um feedback sobre tal colaborador. Ainda no campo da sindicatura, ainda é tudo muito solto, né? Aí eu até perguntei esses dias para um colega seu, o que caracteriza para o síndico, para a figura do síndico, o que é assédio moral? Porque parece que pode tudo. A gente é o famoso outdoor de estrada. Pode não. É o outdoor de estrada, Verdade, entendeu? Verdade. Porque entre essa subjetividade e o jurídico também, o judiciário, não jurídico, o judiciário, às vezes com a leitura ainda infantil do que é esse mundo de condomínio, o que acontece e dessa subjetividade. Eu vou dar um passo além, agora eu vou falar um pouco do juridiquês, gente, não tem jeito. Vocês colocaram um advogado aqui, vão ter que ouvir. Mas esse é um ponto, Jailma, muito importante que você colocou, porque, e aí você apertou o botão da subjetividade. Existem 2 caminhos que a gente pode trilhar dentro de um grupo de WhatsApp que se manifesta de forma a passar um limite. Então, quando começa a agir de forma que você se sentir prejudicada, aí é o íntimo, é o subjetivo, você vai dormir mal com aquela mensagem, Jailma não está atendendo, Catarina não está atendendo, e isso te chateia,
Se a gente for no Código Civil, tem o artigo 189, não esqueçam dele, que fala do excesso do exercício de um direito. Eu posso exercer o direito que eu tenho, que é o direito de me manifestar, de usar o grupo de WhatsApp, desde que eu não haja em excesso. E esse excesso gera danos morais. Então, se a partir do momento, isso utilizam muito pouco, Jair, mas essa é uma realidade. Meus colegas pensam muito pouco nesse artigo. Porque é isso que acontece. Eu posso fazer o que eu quiser em sociedade, desde que eu não extrapole nenhum limite. Se eu extrapolo o limite e eu acabo machucando uma pessoa, poxa, no íntimo dela, no âmago dela, aquilo ficou desconfortável. Isso é tranquilo de mostrar para o juiz a questão da prova. O problema é mostrar no subjetivo o quanto isso te prejudicou. Eu já tive casos que colegas, clientes meus, começaram a passar por tratamento psicológico depois daquele momento e que começaram a ser mal falados no condomínio. Está aqui uma prova do abalo moral. E aí, quando a gente leva para o juiz, costuma-se ter uma decisão um pouco mais favorável para aquela pessoa, uma vez que foi demonstrado que teve o ato e o resultado daquele ato. Esse é o artigo 189. Por outro lado, o Código Penal também fala de um processo que é muito interessante, também muito pouco utilizado, que é o pedido de explicações. Já ouviram falar? Não. Legal. O pedido de explicações acontece quando existe aquelas famosas ilações. Estranho, hein? O Fábio está fazendo alguma coisa aqui e não está cheirando bem. Insinuação. Exato. E aí você concorda que eu não falei qual era o crime, mas eu falei que o Fábio está fazendo algo e aquilo depõe contra a imagem dele, depõe contra a honra. No pedido de explicação, o juiz vai levar aquela informação para o judiciário e aquela pessoa vai ter que se explicar por que falou isso. Das duas, uma. Ou ele se explica de forma satisfatória. O Fábio está muito estranho porque a camisa dele é uma camisa quadriculada. Eu não gosto de quadriculado. Estou dando um exemplo muito extraordinário aqui. Você já viu o valor que custa a camisa do síndico? Tá estranho, hein? O carro. É isso que eu mais vejo. O carro, então? É isso que eu mais vejo. Olha, o Fábio trocou de carro, agora ele está com carro 2025. A gente paga tanto para ele, não está muito compatível. Aqui eu estou colocando em xeque a honra do Fábio. E aí no pedido de explicação, se a pessoa não consegue se explicar, aquele processo vira um crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. E aquela pessoa é processada penalmente, tendo dois caminhos ainda. Ou faz uma transação penal, que ela sim é julgada por aquele crime e tem que pagar alimentos, às vezes por uma instituição de caridade, ou segue o processo e aquela pessoa fica fichada. Os síndicos utilizam muito pouco esse artifício, e é um artifício muito interessante. E não tem jeito, gente, não é o advogado do condomínio que vai agir dessa forma para atender o interesse pessoal. É o advogado do síndico, né? Aí a gente está ferindo o âmbito pessoal do síndico. Sai o advogado do condomínio, ele vai ter que procurar uma assessoria própria para defender o interesse pessoal dele. Repete o número do Código Civil. É o artigo 189 do Código Civil, e no Código de Processo Penal, no Código Penal, é o pedido de explicações. Boa. Então, pessoal, anota isso, síndicos, anotem isso, porque pode ser muito útil para você se passar por uma situação parecida. Mas é aquilo, o WhatsApp não é terra de ninguém, né? Não é terra de ninguém, exatamente. Já vem sendo usado, inclusive, nas ações, como prova, isso daí Já tem algumas indenizações já, né, doutor, nesse campo aí, justamente por, como a Jair bem colocou, não é terra de ninguém, tem que ter controle, né? A pessoa tem que... Mas ainda, o judiciário ainda é pouco visitado, né? Mas eu acho que ainda é pouco visitado exatamente pela reticência, às vezes, de entrar-se com a ação. Sim. Porque às vezes a pessoa vê aquela situação acontecendo e fala, aconteceu, eu vou dormir, não vai acontecer nada mesmo e deixa passar. Exato. Diferente de, poxa, vou conversar com o advogado, doutor, vamos entrar com a ação porque está me tirando o sono. E quantas vezes a gente não vê isso no escritório, né? Tira o sono de um colega, a gente entra com a ação. Inclusive é muito interessante, custa dinheiro, gente, não tem jeito. É o que acontece. Não só a contratação do advogado, mas hoje a gente também... As custas, né? Não só as custas, mas vocês vão ter que fazer algo chamado, não é obrigatório, mas é bom fazer. A gente pode transformar essa prova numa prova mais legítima. Então pega-se o print do WhatsApp, leva para a chancela do notário, né? Leva para um cartório, ele faz uma ata notarial, aquele documento é atestado como verdadeiro. Oi? Custa caro. Gente, a gente pode falar valores aqui, Catarina? Estamos gravando no mês de abril de 2025, então tomem isso como parâmetro. Pode aumentar. Eu acho que 2 folhas deram R$3.000 para a transcrição de uma ata notarial. Mas aquilo faz com que você tenha um pouco mais de legitimidade no seu processo. Então o notário vai até você, ele pega o print do WhatsApp, ele chega até a confirmar se aquelas pessoas atendem aquele número, às vezes fazem até ligação para confirmar se aquela pessoa está lá, e o funcionário do cartório ele tem fé pública, então ele atesta a veracidade daquele documento. Parabéns, você tem um documento legítimo juntado no processo. Obrigatório? Não é, mas dá uma força a mais no processo que você vai enfrentar. E aí, com a ação judicial rolando, e aí a pessoa culpada que promoveu tudo isso vai perder, e aí ela vai ter que pagar por essas custas, certo? Exato. Aí
O dinheiro volta pro síndico, no caso. Não o dinheiro do advogado, gente, só para deixar claro. Nem o data notarial também não volta? Notarial dificilmente, mas os das custas sim. Quando você distribui o processo, tem custas, os valores voltam, fora que a pessoa também fica obrigada a pagar sucumbência, que é uma verba para o advogado que ganhou o processo. Fica caro. Às vezes é possível também, pessoal, colocar um pedido de retratação no processo. Então a pessoa fez algo de forma pública, ela pode se retratar de forma pública também. O jeito que foi feita perfeito, o jeito que foi feita foi imputada a coisa negativa, o contrário também pode ser feito. Então, olha, eu trabalho no condomínio, eu sou síndico do condomínio, eu gostaria de fazer que fosse feito um pedido de retratação pela pessoa que me agrediu verbalmente. A pessoa é obrigada a ler um documento, não fica da melhor forma possível, gente, não parece às vezes que é original, que veio do coração, mas a pessoa se desculpa publicamente e aí a gente entende que aquele prejuízo passou além dos danos morais, que aí a pessoa pode pedir exatamente um valor financeiro para recompor aquele problema que ela teve. Eu tive uma experiência com desse modelo que o doutor coloca na época do Facebook. A gente fala na época do Facebook porque foi a primeira grande rede que realmente os condôminos começaram a se manifestar. Tinha os grupos dos Tinha os condomínios. grupos, então tinha Onde todo mundo era tranquilo, né? Isso, tinha Eu o ia falar isso, o Facebook Orkut. da página do condomínio. E aí eu fui fazer a individualização de água desse condomínio, e aí, como todo mundo sabe, né, vem aquela primeiros meses, a pessoa que estava acostumada a tomar banho de cachoeira, vem a conta de cachoeira também, né? E ela De não acordo- gostou, De né? acordo a Itaipu lá. Então, e aí ele fez uma analogia, que a água aqui nesse condomínio está igual ao mensalão, que foi justo na época. E aí eu nunca tolerei coisas com meu nome, porque construir uma marca é muito difícil. Foi a tal da ilação. Exato. Ele não me xingou, mas ele me associou e ali eu visitei algo que não era falado. Gente, eu estou falando muito tempo lá atrás. E aí, quando eu fui para a audiência, o advogado da parte quis fazer um acordo e eu notifiquei primeiro que se ele fizesse uma retratação no próprio canal, na própria página, tudo bem, mas ele não, e ele falou que eu estava um abuso de poder, né? Eu estava usando do abuso de poder, a leitura que se faz e que eu estava tirando o direito de liberdade. Eu falei, isso é um direito seu, então vou para o judiciário. E no judiciário, aí a advogada pediu até os 20 salários, toda aquela, e quando nós fomos para a audiência, o advogado dele já veio com uma proposta de acordo, e eu pedi licença para minha advogada que estava me assistindo, e eu falei assim, eu volto no primeiro que eu queria, porque dinheiro, trabalho eu tenho. O que eu quero dele é o respeito e dos demais, né? Então, de novo, eu peço aqui, se você fizer uma carta, retratação para os 400, mas tem que ser para as 400 unidades, protocolado, que se desculpando, colocando, e o advogado falou assim, eu posso fazer a carta e você aprova? Eu falei, melhor ainda. E aí foi, mas ele ainda tem, depois vem os burburinhos de corredores, ele entendeu que aquela situação foi homologada, ele fez isso, mas eu coloquei ele numa situação vexatória de humilhação. Você não. Então, porque é sempre o eu. Não existe, para o narcisista é isso, né? Não existe o outro, só existe o eu. Então, eu tenho que estar num cenário, sendo protagonista. Ela não, ela é subjugada. Ela não pode ter voz, ela não pode ter esse direito. Mas, enfim, moralizou esse condomínio, é um dos condomínios, desde a época do Facebook, essa questão sabe que a Jailma visita o judiciário, sim. Porque mulher, conseguir espaço dentro do mercado, a gente tem que ter muito zelo pela nossa marca. Porque a gente é uma marca. E você está como síndica lá ainda? 12 anos. Ó, parabéns, hein? Porque todo mundo precisa de limite. Todo mundo precisa de limite. Eu trouxe o respeito, não só para mim, mas para os demais, porque é muito ruim e é tóxico um ambiente que não tem o respeito. Com certeza, alguém que pensou, cogitou em fazer algo parecido, se recolheu e nunca mais aconteceu algo semelhante nesses 12 anos que você está lá, né? Porque já sabe. E é interessante, até que eu estou lembrando que esse é o segundo episódio de causos de WhatsApp que a gente grava aqui para a nossa série. E na temporada passada, teve uma síndica que usou desse artifício, não sei se é artifício que fala, mas ela solicitou a retratação para uma ação e ela conseguiu. Então, para você que está em casa que não assistiu esse episódio, depois confere, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem
que vale muito a pena também conhecer esse caso. Agora, que já aqueceu, não são mais casos leves. Eu já até tomei toda a água depois dessa. Ai. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho um certo ranço de áudio de WhatsApp. Não, é podcast, né? Podcast. E para mim, um dos melhores recursos que o WhatsApp lançou foi a tal da transcrição de áudio, que isso acho que deu para resolver muito problema. Mas, Fábio, você disse que tinha um fiscal em um dos seus condomínios que mandava áudios, podcasts de 20 minutos com relatos minuciosos. É isso mesmo? É isso mesmo, Catarina. E muito engraçado, porque assim, eu peguei o final do ano de 2022 para 2023 para viajar com a família, né? E o meu preposto, um engenheiro, ficou visitando o condomínio. Nós tivemos uma fatalidade nesse condomínio que teve um furto no condomínio. E aí, essa pessoa já tinha o hábito de mandar áudio de 8, 10, 12 minutos, mandou um áudio de 22 minutos. Tinha investigação completa. Um relato assim. E eu falei, olha, obrigado, tal, o preposto está indo visitar o condomínio, oriento que vocês façam boletim de ocorrência, tal. E ele vai visitar para dar um suporte para vocês, está aí, o fato já aconteceu, o que tem que fazer? O boletim de ocorrência e vamos resolver. Aí essa pessoa, não, eu quero que você venha aqui agora, não sei o quê. Eu já tinha deixado claro que eu estava em viagem. E você deixou uma pessoa que era um representante legal seu. Exatamente. E foi muito engraçado, porque ela começou mandando esses áudios de 10, 15, 20 minutos. Eu falei, gente, aí eu comecei. Eu falei, eu não posso. Eu cheguei e falei, ó, eu entendo esse momento e tal, mas tem todo o suporte aí, tem uma pessoa que representa a altura a empresa, e nós não vamos deixar o condomínio desamparado, só que os condôminos envolvidos nessa situação têm que ir para a delegacia. Tem as empresas, tanto de monitoramento externo como interno, que não vão pegar essas imagens e vão deixar à disposição das autoridades policiais. E passado um tempo eu vi que aquilo não era só de uma pessoa, começou a juntar um grupinho de mandar esses áudios. Aí eu falei, olha, eu cheguei e falei, esse condomínio não vale mais a pena para mim, porque eu não vou conseguir fazer com que essas pessoas entendam que esses áudios de 20 minutos não vão chegar a uma solução. E sim que nós temos que ser adultos, sentar e colocar a situação na mesa e resolver. Então, assim, era sábado, era domingo. E só reclamando. Só problema. Era áudio... Solução que é bom, ninguém estava assim, disposto. Era um público que realmente, eu acho que, como bem colocou a Jailma aqui, a sociedade, de certa forma, até da pandemia para cá, acho que está mais carente de acolhimento, de atenção e tal. Mas também da pandemia para cá, acelerou a ansiedade das pessoas. A solução é para ontem, igual você citou do cabelo aí. A pessoa te procura, ela acha que você vai ter uma varinha de mágica ali que vai chegar na hora e vai já apresentar a solução. Tem um tempo, você precisa analisar, ver todas as pessoas envolvidas no processo para poder dar uma resposta à altura. Então a pessoa te manda um e-mail, ela já manda uma mensagem no WhatsApp. Ó, o e-mail já está na sua caixa. Ela nem pergunta se você pode dar atenção naquele assunto. E você, educadamente, espera o momento certo e fala, tá bom, vou dar uma atenção. Eu tenho um prazo de responder e-mail, porque tem e-mail que eu preciso até me encalçar com embasamento técnico e tal. Às vezes eu dou, recebi, acuso o recebimento, mas eu vou avaliar em breve e te respondo. Então, essa questão do áudio, como você bem falou, tem a transcrição e tudo, mas eu acho que eu entendo que o WhatsApp é uma ferramenta para uma comunicação rápida, né? Você vai mandar... Exatamente, agora ficar disparando áudio... 20 minutos já é acima da curva, né? Isso aí não dá nem para... Já é um podcast já E achar que as pessoas têm essa disponibilidade de tempo para ficar... Por mais que você coloque na velocidade 2, poxa, vão ser 10 minutos escutando. Limite, gente, na realidade. Ó, o áudio é até... áudios de... Eu fico pensando a pessoa parar para ela gravar um áudio de 20 minutos. E assim, muito bem pautado, sabe? Não foi aquela coisa assim de qualquer jeito, sabe? Eu ficava pensando assim, eu estava em viagem, né? Eu ficava pensando, puxa, a pessoa está com muito tempo disponível, né? Porque se você pegar o áudio e for ouvir, você vai ver que é bem pautado, não é um áudio disperso. Mas, poxa, não dá, 20 minutos é o canal, é o jeito errado de querer comunicar uma questão, né? Sim, até aproveitando o gancho, quando um síndico profissional, que está aqui a minha colega Jailma, que colocou um relato desse condomínio que ela sofreu não, ela passou por essa situação vexatória, mas ela colocou no lugar. Nós somos uma empresa, então a gente tem prepostos. Então, quando você tem o direito de viajar com sua família, você tem que deixar alguém para representar ali a sua marca e atender prontamente seu condomínio. Mesmo em viagem, quando eu vejo que alguma coisa que eu preciso interceder, eu vou falar com o meu preposto, ele me procura, tem os canais de comunicação.
Então, gente, é um bom senso, é o cuidado, a responsabilidade nossa é grande, a gente sabe que tem que estar amparado com pessoas corretas para atender prontamente o condomínio, porque o síndico ele é eleito para representar o condomínio todo o tempo, né? Enquanto estiver no 24 mandato, né? horas, né? 20 Legalmente. São 2 falando. anos que a gente sabe que assume esse compromisso e tem que estar tocando esse bastão com muita sabedoria, com muita ética, com muito cuidado e ter pessoas, porque é surreal um síndico profissional querer tocar condomínio sozinho, porque não tem como, vai ter os problemas e precisa ter resposta à altura. Agora, falando do áudio especificamente, ele entra também como prova? Eu ia dar até uma dica interessante. Posso só um cliente nosso do escritório faz algo que é genial e eu acho que é bacana compartilhar. Eu sei que é difícil, pessoal, colocar limite às vezes nos moradores. É difícil, é uma realidade, né? Mas toda vez que eu mando mensagem para esse cliente, vem um texto gigante. E dentro desse texto, por incrível que pareça, vem horário de atendimento de tal hora até tal hora. Emergência, ligue. Áudios de WhatsApp, até 1 minuto eu atendo. Mas vem eu fico assim desconfortável. Eu já falei para ele, eu falei, fulano, eu fico desconfortável de mandar às vezes mensagem para você, porque vem esse texto me bombardeia aqui. Eu não sei nem se eu te mando áudio. Ele falou, você é o advogado, pode me ligar e mandar áudio à vontade, eu vou saber que é você, Thiago. Mas ele coloca um limite ali. E aquela informação, Fábio, ela deixa a pessoa acuada, eu fico acuado. Imagina, eu tenho liberdade para tratar com aquela pessoa, mas eu fico sem graça. Pode falar. Mas, ó, dentro desse contexto, no meu WhatsApp Business, eu já tenho um texto lá, mais resumido, mas assim, ó, situação de emergência, o nosso porteiro está aí para colaborar. Se for uma situação que dá para o zelador cuidar, deixa a mensagem, ele vai atender no primeiro horário que ele vai estar disponível. E vai direcionando. Aí eu sempre falo, o porteiro sentindo a necessidade, ele vai fazer contato comigo. Ou alguém lá, manutenção, chefe de A segurança. equipe, né? Da equipe. Justamente para a pessoa perceber. Eu coloco um horário lá, a partir de X, 17 horas, se passa já, ou 18 horas. Eu estabeleci 18 horas, que passa um horário que eu estou já em momento de família, ou cuidando da minha vida pessoal também, né? E esses textos que vêm já com a instrução, tem alguns síndicos que colocam assim: em caso de crime, chame a polícia, 190. Em caso de incêndio, chame o bombeiro, 193, né? E aí vai colocando assim as informações. Catarina, numa assembleia perguntaram para mim como que eu iria atender o condomínio em situação de emergência. Eu falei, gente, em situação de emergência, quem atende? É o bombeiro, é o SAMU, é a polícia. Então vai ser avaliada pela portaria qual é a emergência naquele momento. Depois eles vão me informar. Se eu ver que tem necessidade de eu me deslocar, mas normalmente quem vai ter que deslocar? Se for um cano estourado, o porteiro ou alguém lá tem que saber onde fecha o registro. Se o elevador parou com alguém dentro, vai ligar para a empresa de manutenção do elevador. Se alguém está passando mal, liga para o SAMU. Ou seja, o síndico é depois para dizer, olha, aconteceu isso, um relato aí, o parâmetro... Essa experiência retrata um pouco de como o nosso cliente, o condômino, ele desconhece como a gente se organiza, onde ele mora, como que aquele organismo é estruturado. Então, por isso que canais como esse da Eletromídia é extremamente importante, porque a gente vai educando, a gente vai dando direcionamento, é muito mais simples isso, é isso, aonde? Porque a gente alinha a expectativa, porque o grande problema de um áudio de 20 minutos, primeiro, é uma grande ansiedade. Uma necessidade de serviço, de escuta, sabe? E aí e de expectativa. E aí eu uso muito essa palavra com os meus condôminos, assim, vamos alinhar a expectativa, porque se não alinharmos, nem eu, nenhum colega meu vai conseguir te atender e a contento. E eu só consigo ser uma boa síndica se o Fábio for um bom síndico. Se os meus colegas for bom síndico, por quê? Porque a gente espelha no outro. Se aquele condomínio teve uma situação negativa com o síndico profissional, isso vai reverberar para muitos colegas. Então, por isso que eu sempre tento entrar num viés de juntos a gente trabalhar, porque o Fábio performando, quando eu chegar nesse condomínio, as portas vão estar abertas. E isso é multiplicado, eu acredito que acontece isso também com os advogados, então a gente tem que trazer essa informação para a gente alinhar as expectativas. E você falou um ponto importante, Jailma, de usar os canais de comunicação e a Elemídia, principalmente nos elevadores. Por exemplo, a gente faz a manutenção de fachada de prédio. É um momento que, se for prédio comercial, então o pessoal, mas está batendo aqui, está incomodando isso aqui, então você tem que deixar lá na tela
Já deixa na tela, porque a pessoa está subindo lá e está sabendo, ó, hoje a nossa obra está nesse estágio, está assim, está assado, vai ocorrer isso, deixa o cronograma. Já deixa tudo, ó, na Eletromídia, o ótimo é esse, você consegue programar os comunicados, Sim. e aí se quer colocar um por dia, vai colocando um por dia e vai dando o status da obra, boas Isso. práticas. Até o doutor pode confirmar aqui se nós estamos no alinhamento correto, porque você usa esse canal de comunicação e você também vai no grupo de transmissão do WhatsApp e coloca lá. Ou seja, se amanhã ou depois aparece o desinformado, né? Por mais Todos que os canais foram utilizados. todos os canais de comunicação Poxa, sim. Eu uso geralmente o e-mail, por uma questão jurídica, para estar formalizado via administradora, a eletromídia e a lista de transmissão. E fora os plantões que a gente está pessoalmente, que a pessoa pode. Então, quando vem para mim e fala assim, esse condomínio não tem comunicação, aí, opa! Não, e comunicação é crucial, né? Não É dá para crucial. ficar sem. Não, mas como? Em que momento? E aí- Telepatia ainda não temos. Não temos, né? Então, eu falo assim, olha, se tem uma coisa que a gente deve pecar em excesso é na comunicação, porque ela só trabalha a favor do síndico. Primeiro, já vem um falando, não, mas ó, tem um comunicado que ela soltou que está falando tal isso, aí vai lá, já resgata o comunicado, sabe? Então, gente, aposte na comunicação, aposte aí na eletromídia que usa aí os modelos de comunicação, porque às vezes também as pessoas, mas eu não... O problema de escrever tem um detalhe. De novo, eu vou entrar no campo da subjetividade, que é interpretar, né? Esse que é o calcanhar de Aquiles, né? Fala assim, mas eu não entendi isso, né? Então a gente... E aí eu tive uma experiência esses dias, eu estava no mercado, e aí eu estava, sabe aqueles caixas de 15 volumes? Tava lá. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que adotar isso aqui. Tenho que adotar isso aqui, porque lá está escrito 15 volumes. Caixa rápido, 15 volumes. Conta, né, pra ver certinho. Só que ele faz mais uma coisa. Aí ele fala o que é volume. Aí ele coloca assim, ó, isso aqui, um fardo de detergente, é um volume, é igual a 1. 3 detergentes são 3 volumes. Aí eu falei, olha, isso é retrato da nossa sociedade quando eu mando um comunicado que eu não estou desenhando. E olha como a gente também normatiza e as coisas vêm para dentro do condomínio. Nessa mesma experiência, tinha uma mulher que com certeza estava com muito mais que 15 volumes. Ela tinha no mínimo 30. Aí eu falei assim, mas era de final de semana, não tinha pressa. Eu falei, não, eu não vou normatizar isso. Porque é esse tipo de conduta que leva para dentro dos condomínios quando tem as regras que são infringidas. A gente tem tolerância pelo erro do outro. Eu tinha tempo, mas eu olhei para o caixa e falei, caixa, não tem 15. Aí a caixa toda sem graça falou, senhora, você excedeu. Ela teve que deixar. É um respeito meu que foi invadido. Então a gente também tem que se reeducar isso dentro do condomínio, de educar para que seja natural o respeito das regras. Você sabe, Jailma, que da comunicação ela é tão importante. Por exemplo, eu tenho na empresa uma pessoa, assim, você tem administradoras, tem um batalhão de gente ali que você, tendo uma boa gestão, todo mundo sabendo qual é o seu papel, você vai entregar o melhor resultado. Mas eu tenho na empresa uma pessoa que ele cuida da minha comunicação. Então, assim, ele tá com a cabeça lá, eu tô na rua, a gente tá no campo e tal, então eu vou lá, faço o esqueleto e falo para ele, dá uma lapidada para mim aí, porque eu quero deixar esse negócio uma comunicação que seja de fácil entendimento. Exatamente. Então, esse cuidado também que a gente tem, porque é justamente entregar, como a Jailma bem colocou, com a nossa marca, para que ela crie realmente algo que fique marcante, e marcar de forma positiva, que as pessoas possam olhar e falar, puxa, estou contratando essa empresa porque realmente eu fui pesquisar, eles têm um trabalho diferenciado no mercado. Como você bem colocou, eu tenho cliente também que está comigo há mais de 10 anos, eu implantei, na implantação foi aquela coisa, é da construtora, ele vai vir aqui para só defender os interesses da construtora. Passado um ano, a construtora pegou e falou assim, olha, faz o seguinte, vocês elegem, nós vamos colocar ele por um ano, depois de um ano vocês escolhem se quer continuar com ele ou não. Depois de um ano eu fui eleito por unanimidade, estou indo para 12 anos lá. Então assim, é justamente fazer um trabalho que é a entrega. Acho que é o compromisso com a entrega, porque respeito, né? Eu sempre falo, você tem, dependendo do tamanho do condomínio, você tem X patrões, mas tem uma regra. O que vai definir isso? A convenção, o regulamento interno e o Código Civil, né? Então tem que ter uma regra para que aquilo possa operar de forma saudável para todos. Minha mãe é comerciante há mais de 40 anos e ela me deixou uma frase muito boa quando eu comecei o escritório de advocacia. O cliente tem que sentir falta de você. Por isso que é importante o comunicado ser constante. Teve o cabelo verde na piscina? Gente, a piscina está ok, utilizável.
podem utilizar a piscina à vontade. Teve o problema do cara que andou pelado, pessoal, tivemos uma intercorrência no condomínio, já foi resolvida. As pessoas sentem falta depois do síndico, se Deus me livre, vai embora do condomínio, não está mais lá, mas, poxa, a Jailma mandava mensagem todo dia. O Fábio soltava mensagem todo dia. Por que esse novo profissional não solta mensagem todo dia? E aí, quando a pessoa sente falta de você, você viu que você fez um bom trabalho. Esse é o ponto crucial que minha mãe sempre me ensinou. Isso é uma marca, né? É uma marca, Isso é uma marca. E por falar em provocação, Jailma, quer dizer que tem grupo de WhatsApp que tem torcida organizada de time de futebol? Semana passada você sofreu, Fábio? Ah, eu tive. Mas eu sou corintiano, tava feliz. Meu Deus do céu. A gente tem algumas dores aí, que até aproveitando aqui o gancho do colega, que as competências do Estado, do município, que eles projetam no gestor condominial, no síndico, né? E aí, quando a gente fala de final de campeonato, é uma coisa que nem o Estado dá conta. Que foi que um condomínio meu falou, olha, se ela resolver isso, a gente vai ficar sem síndica, porque ela vai ser, no mínimo, convidada para ser secretária da segurança aí do Estado. Porque segurar torcida de Palmeiras e Corinthians numa final, meu amigo, é difícil. E aí vem perguntando que absurdo, que eu não vou tomar, porque tá falando muito palavrão, porque Tá vai gritando na janela. tá na janela, aí eu falo assim, olha o horário que está, e aí a gente, de novo, no mesmo princípio, porque o síndico, ele sempre, a gente tem que se colocar sempre no pior cenário. Qual é o pior cenário? Se esse condômino me acionar judicialmente, em como que esse terceira pessoa que não conhece esse ambiente, não respira, que leitura que o judiciário vai fazer de eu quanto representante? Quer manter a ordem, a harmonia, a paz. Então aí você tem, novamente, né, fazer o papel de acolher, de entender, de falar que ela pode acionar a polícia, porque eu tive uma situação que estava, inclusive, na rua. E ela falou assim, mas é um absurdo, porque eles sequer são moradores, como é que se faz? Eu falei, então, visitando as autoridades, no caso, a polícia. Mas você acha que a polícia vai vir? Eu falei, eu acredito que não, porque eu também moro em condomínio, a minha rua também está nessa situação, e eu estou tentando aqui, quase falei, sublimar, mas aí poderia só um pouco não muito simpático, eu falei assim, mas eu estou tendo que administrar, né? E aí ela falou assim, aí eu levei ela para um cenário que é natural, é incômodo, mas não está na minha competência do síndico. De novo, eu alinhei a expectativa e ela falou assim, o jeito é eu colocar minha filha para dormir, tentar acalmá-la. É isso, né? E aí, no outro dia, o pessoal falou, Jailma, cada dia mais você está ficando boa, hein? Mas você sabe que é engraçado isso, Jailma? Quando a gente fala engraçado, lógico que não é engraçado, né? É uma situação que... A gente tem que dar uma leveza, É, né? exatamente. Eu moro em um condomínio de casa e eu sou corintiano, né? E, lógico, eu pouco tenho assistido o jogo, mas afinal eu não ia Das poder... assembleias não deixa, né? a correria e tal, a gente tá sempre correndo quando não é no trabalho, é com a família e tal. Então você chega em casa, às vezes quer bater um papo com a esposa, conversar com a filha, ver como foi o dia, descontrair. E eu falei, vou assistir o jogo do Corinthians hoje. Tá lá, minha esposa subiu com minha filha e tal. O Corinthians foi campeão, no dia seguinte, ela falou, o Corinthians foi campeão? Eu falei, foi. Ela falou, mas eu não vi você gritando nada. Eu falei, sabe o que acontece? É que o meu vizinho deve estar cansado. Eu preferi segurar a minha emoção, né? Então, cada um tem uma forma de... Eu acho que você é o único corintiano nesse condomínio. Você sabe que tem... Olha, Jailma, eu acho que tem mais, mas assim, realmente, a gente ouviu muita queima de fogos, né? Mas no nosso condomínio foi muito tranquilo. A gente mora num condomínio com 20 casas e realmente a galera... Tá se trabalhando a questão, principalmente do espectro, né? Que a gente sabe que a questão de fogos, de barulho, para o condomínio que tem a criança que é autista, é extremamente estressante, traz o cachorro também. Então, hoje também é outro cenário muito presente nos condomínios, que antigamente era até proibido, os pets dentro de condomínio. Então, hoje tá se melhorando por conta da informação. De novo, olha, você sabia que para criança autista isso daqui é extremamente, a gente no final de ano a gente solta comunicado falando, olha, vai encerrar um ano aí, mas vamos maneirar porque temos criança no condomínio, nessa situação, temos um número muito grande de pet que fica estressado e tal, então isso está se recalculando a rota aí dos apaixonados, né?
E, Thiago, você tá do lado do Corinthians ou do Palmeiras? Sou São Paulino, não tô de nenhum lado. Nem assisti jogo. Fiquei quieto em casa. Também. Tiago, você falou um negócio, eu moro ao lado do CT de São Paulo. E lá na cidade tem a lei que é proibido soltar fogo de artifício, né? Mas infelizmente extrapola um pouco a galera. E na minha rua eles soltam aquelas... Tem um nome que eles falam de vários fogos que eles colocam junto. Eu fugi o nome agora. Mas é aquela artilharia. Minha filha outro dia estava chorando e falou, pai, eu tô assustado, não sei o quê. Eu fui lá, fiz um vídeo, mandei pro pessoal do São Paulo, falei, gente, ó, alguém tem que cuidar desse pedaço, tá ficando terra de ninguém aqui. Cada vez que tem uma final lá, ou alguma coisa assim, vão lá com essas baterias, chama bateria, né, de fogos. E é um negócio maluco. E nós temos, além dos pets no condomínio, nós temos lá um espaço de pet internacional, que eles fazem competição e tal, não sei o quê. É uma loucura, os pets ficam malucos, porque eles realmente eles sofrem muito com isso, né? É um nível de estresse muito alto. Nós tivemos um relato lá de um pet que veio a óbito por causa dessa bateria de fogos. Então essa conscientização é muito importante para que as pessoas prestem atenção. Eu acho que é legal, tem que extravasar, tem que brincar e tal, mas eu acho que não há necessidade de fazer uma bateria de fogos em uma área residencial. Até porque termina lá para meia-noite, 1h da manhã, né? É um horário já que está bem silêncio. Saturado, né? E acho que o ponto é a falta de empatia, né? Você entender qual que é o trabalho que você tem, às vezes com a criança autista, com espectro, e ela vai ficar super ativa com aquele barulho, e aí você não consegue acalmar a criança, e tem um animal também. Vai na casa daquela pessoa, entende como é a realidade dela. Às vezes, é óbvio, né? A pessoa da rua a gente não consegue trazer para casa. Mas, por exemplo, meus vizinhos no prédio, durante a final, começaram a gritar ensandecidamente. Os corintianos, então, não pararam de gritar mais. Eu era o palmeirense, mas ele ficou quieto. No começo ele estava meio agitado. Tem 3 corintianos. Eu encontrei com um, inclusive, no elevador e falei, amigo, legal que o seu time ganhou, só que eu tenho cachorro em casa, tenho 2 cachorros. E agora vai ter um bebê. Agora eu vou ter uma menina, isso. E aí o que eu falei foi, você conhece minha esposa, você conhece meus cachorros, ficou chato. Ele me pediu desculpa, ele compreendeu, mas eu convidei ele a vir pra minha casa e ver os cachorros. Tá? Às vezes falta essa percepção de ver a família, de ver como é que é, cara. E assim, a melhor, inclusive eu oriento isso, que tem um diálogo aberto com o vizinho. Antes de inserir a administração no processo. É melhor você bater um papo, até para não ficar um negócio... Exatamente, é melhor você ter um papo aberto com o seu vizinho e falar, ó, tá acontecendo essa situação assim, o que a gente pode fazer para equilibrar? Vamos buscar o equilíbrio disso? Porque às vezes a pessoa manda um WhatsApp ou manda um e-mail para o síndico, mas o síndico tem que pedir primeiro a autorização dela para que possa falar que teve alguém que não existe uma reclamação sem ter quem fez a reclamação, né? Porque às vezes a pessoa fala, o condomínio é muita gente, né? Os condôminos. Não, tem um condômino que está incomodado, ele não está errado, ele tem o direito dele. Mas vai lá no seu vizinho, bate um papo. Foi muito legal o exercício do Dr. Tiago, isso. E às vezes eu recebo reclamação sobre barulho. Eu falei assim, olha, você quer, posso estar fazendo o contato, sim. Mas você já conhece esse vizinho? Você já conversou com ele? Não quero ter problema. Eu falei assim, então, é porque vai soar muito mais antipático vindo da nossa parte, porque a gente vai ter que ter uma roupagem diferente nessa linguagem, né? Então ele já vai entender como algo punitivo e não educativo. Talvez você se apresentando com um sorriso, eu faço, e aí a pessoa me agradece, fala, Jaima, já aconteceu, nossa, muito bom você ter, que evita conflito. As pessoas estão perdendo a habilidade de dialogar. E aí tudo no digitado, é tudo formalizado, não tem esse contato, medo. E às vezes, poxa, você chegou lá, pegou o elevador com o cara, você sabia que era ele. Numa boa, você foi simpático e tal, você não chegou agressivo nem nada. Não precisa. E conseguiu resolver. E 2 pontos, essa questão do autismo, que é uma questão ainda recente na nossa sociedade, sobre a questão desse paciente, dessa pessoa com essa patologia, não se tinha informação o quanto isso era prejudicial. Então as pessoas, sem saber, faziam. Opa, agora eu sei, eu vou evitar. E sei também que o condomínio tem. A questão do pet, quantas vezes, os animais foi negligenciado por décadas e décadas, inclusive a lei é mais recente, né? Então são questões que a informação, gente, olha, ela é um excelente remédio, um excelente calmante. E nada melhor que realmente, no primeiro momento, orientar que os vizinhos se falem entre eles.
Porque tem que ter um clima de harmonia. Imagina você entrar no elevador, putz, você tá me dedurando lá da administração, né? É chato, né? A gente também tem uma tendência de rotular, e quando a gente rotula é algo muito perigoso. Ó, o meu vizinho chato lá vem. É muito chato, a gente perde oportunidades quando a gente rotula as pessoas. Então, a gente tem que estar mais aberto a se conhecer e dialogar. A gente não morde não, só às vezes. E é interessante porque você vê mais uma vez o papel importante do síndico, né? Ser um mediador, ele ser um facilitador, ele orientar para que tenha uma harmonia dentro daquele ambiente, né? Você vê que a colega Jailma aqui está dando uma aula aqui, né? Um aprendendo aqui com o outro. É E espaço de olha, fala. quanto mais causa a gente conta, mais causa a gente vai ter para contar. E, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Então, foi ótimo o nosso bate-papo. Acho que a gente deu risada aqui, se divertiu. Trouxemos pontos super importantes, relevantes aí de como a gente deve conduzir certas situações para realmente ter ali uma gestão assertiva e também favorecer um convívio harmonioso com as pessoas e com respeito dentro dos grupos de WhatsApp, dentro aí das relações do dia a dia. Então fica aqui o meu agradecimento ao Fábio, à Jailma, ao Tiago por estar aqui com a gente, trazer suas histórias e promover esse debate aqui, essa conversa tão bacana. Obrigada, gente. Eu que agradeço, realmente um espaço aqui de troca de experiência, network, e sempre deixar a nossa gratidão também para a Eletromídia por estar proporcionando esse momento, a você, Catarina, por conduzir com muita maestria esse bate-papo, a minha amiga Jailma, sempre estamos nos encontrando por aí nos eventos, tem um carinho, um respeito muito grande, doutor Tiago, também a gente sabe da sua lisura dentro dos processos nessa militância de condomínio, que Deus abençoe agora com sua filhinha que está chegando aí, grandemente você e sua família, tá? E a toda a equipe aqui da Eletromídia e todos os envolvidos, né? Reitero aqui a fala do nosso colega aí, Fábio. Obrigada, Kátia. Ela que também é uma colega como síndica, né? Síndica moradora. Síndica moradora, que entende as nossas dores, que como muito bem colocou, conduziu com muita maestria. Obrigada, Eletromídia, por esse espaço de fala, né? Para que a gente possa trazer informação, para que a gente possa, quantos profissionais do ecossistema de condomínios, a você, morador, a gente ter um viés de muito mais harmonia, de respeito, e que nós estamos aqui em prol sempre do melhor do quintal da sua casa. E a informação, eu acredito, que é a ferramenta ideal para a gente ter um relacionamento pautado aí no respeito, como muito bem colocou. Obrigada, Eletromídia, de verdade, porque contribui e muito para a gente diminuir as nossas dores. Também sempre é um prazer estar com vocês, também já dividi aí palco com o nosso querido Fábio, com o Tiago, que de forma muito respeitosa, com muito conhecimento, tem trabalhado a questão aí também da conciliação das partes. Obrigada. E ficou para mim o último passe, né? Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, com a Jailma, com o Fábio, com a Catarina, o pessoal da Eletromídia, o pessoal do Síndico.net, foi sensacional. E acho que a última recomendação que eu tenho é dialoguem, né? É o melhor que a gente pode fazer para ter uma comunidade de condomínios mais feliz. É isso, gente. Muito obrigado. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre reformas no mercadinho do condomínio, vazamento entre unidades, brigaiada entre moradores em home office. Estes e outros causos te aguardam no terceiro episódio da temporada. Eu te espero lá.